Eu gostaria de pedir um esclarecimento com relação ao orçamento. No grupo 8, a página 21, o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Esses 143 mil, o que está se pensando em termos desse programa, já que dentro desse programa existe um trabalho que para nós é essencial, que é a questão do assédio moral. E que a gente já tinha colocado aqui as deficiências que a gente tinha, né, para trabalhar essa questão. E aí eu gostaria de saber se dentro desse programa tem a previsão de contratação de pessoal. Tá? Porque é uma questão, isso foi um acordo firmado pela universidade, pelo Ministério Público e pelo STU, e que está caminhando assim, aquém daquilo que a gente pensava e desejava, embora tenha um reconhecimento fora da universidade muito grande. Outra coisa que eu gostaria de estar perguntando é sobre a contratação de pessoal na área da saúde e a questão das vagas certificadas. E aí eu queria colocar a necessidade da discussão urgente dessas vagas certificadas. Até vou citar um caso que é um caso recente, que é a questão das assistentes sociais. Né? Hoje, as assistentes sociais têm uma carga horária de 6 horas, tem uma redução de quadro muito grande, e essa questão, quando se discute no nosso local de trabalho, normalmente vem a questão da certificação de vagas, e nada é possível fazer sem a resolução disso. Bom, então, o terceiro fato que eu gostaria de estar comentando aqui com relação ao orçamento é a questão do auxílio alimentação. A reitoria tem colocado essa questão do auxílio alimentação de forma, acho que, de prioritária mesmo. A gente tem, no decorrer desses anos, a gente discutiu várias vezes. Eu acho que houve algum avanço nessa discussão, mas o avanço que houve, entendeu? Eu acho que está muito aquém daquilo que a gente precisava, daquilo que a gente reivindicava e daquilo que a gente vê hoje a nível nacional. Quando a gente fala no montante, realmente é muito dinheiro. Mas quando você repassa esse montante para 6 mil pessoas, dá R$20. Tá? Então, deu R$20, de 120 para 140. Não é isso? Então, professor, mas é isso, entendeu? Isso é aquém. O valor é grande, mas quando você distribui é muito pouco. Então, hoje, eu não tenho dúvida de colocar isso aqui, eu acho que a universidade é o que menos paga em termos de auxílio alimentação. O Estado paga R$147. O Estado. E nós estamos pagando 140. Isso eu estou pegando porque são 6 mil pessoas. Não vou pegar os 300 nem os 900, entendeu? 6.414 pessoas ganhando R$140. Sendo que a gente, dentro desse programa, a gente tem um critério que ele acaba sendo excludente. As pessoas que ganhavam R$120 em junho, né, quando a gente discutiu isso aqui, não são as mesmas que vão ganhar 140 agora. Por quê? Muitas delas saíram já desse quadro. Então, isso é uma coisa que precisa ser revista. E ontem, quando a gente discutiu com o professor Ranalli, a gente pediu que isso fosse trazida essa proposta para cá. Para que, pelo menos, essas pessoas que hoje está sendo proposto R$140, seja levado em consideração ao quadro que se tinha em junho, em 1º de junho, que não é o mesmo que se tem para ganhar em janeiro. Né? Então, assim, eu concordo com a avaliação que a reitoria faz, que houveram avanço, mas esse avanço ele está sendo muito lento. Né? A Prefeitura de Campinas paga R$600 de auxílio alimentação, paga mais que a USP. E não faliu por isso. A USP também não faliu por isso, por pagar um auxílio alimentação significativo aos seus trabalhadores. Né? Então, eu acho que a gente precisa chegar... Eu acho que não dá mais para a gente chegar o ano que vem. Eu acho que essa discussão não tinha. A gente reconhece o esforço da reitoria em estar repassando esse valor nesse momento. Né? Eu acho que o doutor Paulo já colocou aqui, a época de se discutir auxílio alimentação é na database e tal, mas assim, não dá para a gente
não reconhecer que esses valores estão muito aquém daquilo que a gente necessita. Aí, como o doutor Paulo diz, um dia nós vamos chegar lá, mas daqui 20 anos, daqui 30 anos, eu acho que não. Para a gente, para a nossa concepção, não dá. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que chegar a esses valores de uma forma... A gente tem que dar uma maior importância, mais ainda do que a gente está dando, para essa questão do auxílio alimentação. A gente também gostaria de colocar, que não foi colocado aqui, mas eu acho que a gente não pode deixar de colocar, até porque eu acho que acaba sendo uma conquista que a gente tem, a questão da primeira discussão que a gente fez dos aposentados, que a universidade continua discutindo para ver uma melhor forma de resolver a questão dos 300 menores salários dos aposentados. Tá? Então, isso também é vitória, mas a gente tem que colocar que essa coisa de... Embora exista um progresso, esse progresso está muito lento e está muito aquém daquilo que a gente necessita e precisa. Então, Margarida, essa história da isonomia, a gente não sempre... estou pedindo isonomia, não, nem falei mas nisso, deixa eu professor. falar, porque nem falei. A gente fica falando sobre isonomia de um item. Nem falei. Nós ficamos falando sobre isonomia de auxílio alimentação, que são 12 milhões que estão no orçamento, que há 4 anos não existia. Então, não é fácil colocar 12 milhões de despesa nova. E quando a gente fala a USP recebe mais, bom, a USP recebe mais, mas não tem creche, não tem transporte fretado, não tem SECOM, não tem. O Estado paga 174 e só. Então, podemos fazer, salário médio da Unicamp é maior que o da USP. Então, e numa cidade que o custo de vida é menor. Então, nós podemos levar em conta tudo isso. Se quisermos fazer isso, vamos fazer. Porque senão a gente fica aqui dizendo uma coisa que... Sabe? A discussão do auxílio alimentação, eu acho que tem havido uma compreensão grande de todos os membros da COP, CAD e Consul nessa questão, porque isso é um item de negociação da database. Às vezes o reitor vai lá e negocia a revisão desses valores e depois traz aqui, esperando que, as comissões aqui referendem esse reajuste. Então, Margarida, quando eu digo que nós reajustamos, num ano que teve inflação grande de 10%, nós reajustamos em 74%, nós estamos buscando um horizonte de um auxílio alimentação maior, que não era nada, o ano passado era 7% e esse ano é 12%. Então, eu acho que está de bom tamanho, levando em conta principalmente que não é aqui, nesse momento, que a gente discute o auxílio alimentação. A gente discute depois, na pauta específica, logo em seguida, a database. Nós estamos aproveitando a oportunidade de dar um reajuste aqui, porque foi possível dar. Isso ameniza o reajuste que nós temos que dar lá na database depois. Em relação à reposição de vagas, como eu vou repetir aqui, que o quadro de funcionários está certificado. Se uma categoria vai lá e busca a redução da jornada de trabalho, a discussão é remanejamento, redimensionamento das funções dentro da unidade. Aconteceu com o serviço social. Então, a área de saúde vai analisar lá, discutir nos fóruns, na CRH, como é que se faz isso. Nós não estamos planejando expandir quadros, nós estamos pensando em recuperar e repor aqueles quadros que nós perdemos, no caso dos estatutários, em função dessa peculiaridade, que a gente continua pagando salário. Então, como a gente continua pagando salário, nós precisamos ver o que é possível expandir a folha de pagamento com a reposição desses que continuam em folha. E o outro item que você coloca, DSSO, o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, esse programa está no orçamento já há mais de 10 anos, eu acho, que foi exatamente uma ação civil pública movida pelo sindicato, em que o Ministério Público fez um pacto aí com a universidade que ao longo dos anos teria um recurso aqui destinado. E nesse item, claro que não tem contratação de pessoal. Contratação de pessoal está no item pessoal. Aqui, fundamentalmente, são equipamentos de proteção individual, exames periódicos, aquelas despesas que a gente tem que fazer permanentemente e que tem que provisionar recursos. Olha, nós damos recursos para a DGRH fazer os exames periódicos. Ela pode fazer aqui na área de saúde, reembolsa a área de saúde pelos exames,
E precisa dotar, e está como item de estoque, os equipamentos de proteção individual. São esses valores. Talvez aqui seja um valor, não me lembro, preciso olhar depois aqui como é que estava o ano passado, mas normalmente a gente faz uma dotação porque existem saldos dos anos anteriores. Então já deve ter um saldo e isso é o que a gente estima que vamos precisar para essa atividade. Obrigado, Paulo. Próximo inscrito, a professora Regina. Bom dia a todos. Queria roubar um pouquinho da minha fala para falar, eu esqueci que não tinha expediente, para dizer que essa é a minha última reunião, que participo no Consul.